de associação com grupos antissemitas em 1992, confessou mais esta fraude à justiça da França. Então tudo não passou de uma grande farsa aumentada por Dan Brown. Os Cavaleiros Templários. No Código da Vinci, os Cavaleiros Templários foram à Terra Santa com a intenção secreta de recuperar o Santo Graal e documentos secretos sobre a genealogia de Jesus, escondidos sobre o Templo de Jerusalém. Outros sugerem que eles guardavam o Santo Sudário, a Arca da Aliança e os ossos da Virgem Maria. A verdade. Entre o final do século XI e o início do século XII, quando Jerusalém era disputada por cristãos e muçulmanos, um grupo com 9 nobres cavaleiros partiu para a Cidade Santa com o objetivo de guardar os lugares santos, manter a segurança e proteger os peregrinos cristãos que visitavam seus locais sagrados. Homens de grande fé, também eram militares corajosos e aceitaram matar ou morrer em batalhas. A Ordem dos Cavaleiros do Templo do Rei Salomão, que ficou conhecida como Cavaleiros Templários, porque se abrigavam próximo ao antigo Templo de Salomão, foi fundada entre 1095 a 1118. Não se sabe ao certo. Alguns documentos dizem que foi durante a Primeira Cruzada, e outros que foi ao fim da Primeira Cruzada. Mas permaneceram lá por quase 200 anos. Em 1291, quando a Terra Santa foi tomada pelos muçulmanos, eles retornaram à Europa. A Ordem dos Cavaleiros Templários, então, havia crescido e acumulava muitas terras, tesouros e palácios, por causa das doações de peregrinos e cavaleiros que nela ingressavam. Passaram a guardar e emprestar dinheiro, também investiram no comércio e coletavam impostos para vários reinos, o que lhes garantiu riqueza e influência, e chegaram a ser os maiores banqueiros do Ocidente no seu tempo. O auge do poder dos guerreiros, o período das 4 primeiras cruzadas, coincide com a evolução na França e na Alemanha de uma sólida produção literária que reflete o espírito da ordem. A vasta riqueza da ordem, somada com um exército altamente capacitado, formado por monges, guerreiros e obedientes, e o grande poder dos cavaleiros templários, acabou se tornando uma ameaça às monarquias europeias. Então, motivados pela arrogância e pela cobiça nas riquezas e nos segredos que eles detinham, Felipe o Belo, rei da França, com o consentimento do papado, ordenou a destruição dos templários. Então a Ordem dos Cavaleiros Templários foi dissolvida, seus membros excomungados, e em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em Paris, seus líderes foram executados em uma fogueira. Seus tesouros foram roubados e seus segredos perdidos para sempre. Leonardo da Vinci. O nome Leonardo da Vinci, que hoje está sendo discutido por causa das suas obras, foi um gênio, brilhante em praticamente todas as atividades que exerceu. Ele foi pintor, cientista, inventor, matemático, arquiteto, conselheiro militar, cartógrafo, escultor, músico, astrônomo, escritor, engenheiro e outros tantos talentos de sua vasta lista de habilidades profissionais. Chamado o Homem da Renascença, viveu nos séculos XV e XVI, de 1452 a 1519. Filho ilegítimo de Caterina
e de Sir Piero, nascido na pequena província de Vinti, daí a origem do nome. Da Vinci tinha algumas particularidades curiosas. Ele escrevia de trás para frente. Dizem os historiadores que era provavelmente por causa da tinta fresca. E ele, para não manchar seus manuscritos, arrumou esta solução. Para ler seus manuscritos, tinha que colocar de frente para um espelho. Ele gostava de incluir sua própria imagem em suas pinturas. Seu legado inclui projetos de helicópteros, telescópios, paraquedas e tanques de guerra, que apenas séculos depois puderam ser concretizados. Ele realmente gostava de colocar algumas mensagens subliminares em suas obras, como você verá a seguir. Mas vamos falar de suas impressionantes obras de arte que estão envolvidas no livro e no filme O Código da Vinci. No início da história, a primeira pista deixada pelo curador do Museu do Louvre foi um dos mais famosos desenhos de Da Vinci, o Homem Vitruviano. No livro, o homem que é assassinado logo no início da trama é encontrado na mesma posição do Homem Vitruviano para deixar pistas sobre as obras de Da Vinci. Mas, na verdade, quando Da Vinci fez o desenho, a ideia foi bem diferente da mensagem que o personagem do livro quis passar. O desenho, na realidade, foi concebido por causa de uma fascinação de Leonardo da Vinci, a proporção. O livro e o filme propiciam aos cristãos por toda parte uma oportunidade de mostrar o contraste entre a eterna palavra de Deus e a superficialidade de um conto imaginário. Mona Lisa. Segundo Dan Brown, em O Código da Vinci, o famoso quadro La Gioconda, mais conhecido como Mona Lisa, tem uma mensagem oculta que seria a harmonia entre o masculino e o feminino, sugerindo que ao pintar o quadro, Da Vinci queria elevar o caráter sagrado das mulheres, Maria Madalena, igualando-se ao elemento masculino, Jesus. O segredo do quadro estaria no nome Mona Lisa, que seria um anagrama feito com o nome de divindades egípcias. Amon, masculino. Daí sairia Mona e Isis, feminino, Lisa, sua grafia antiga. E que também a Mona Lisa seria um autorretrato de um Da Vinci, jovem e vestido de mulher, para dar a indicação do feminino. E também ele teria pintado a linha do horizonte mais baixa do lado esquerdo do quadro, o lado feminino, fazendo com que a modelo pareça maior quando vista deste ângulo. A verdade. O nome não é um anagrama. E a figura não é um autorretrato, porque o nome Mona Lisa vem de uma adaptação do título Madonna e do nome da modelo Lisa. Pouco se sabe sobre ela, a não ser que era casada com um rico comerciante de sedas, chamado Francesco de Bartolomeu de Zanobi del Gioconda. Por isto o quadro é também chamado de La Gioconda. E referente à linha do horizonte do quadro, é só verificar que as pinturas de Da Vinci geralmente têm fundos fantásticos, com rochedos e rios sinuosos,
sugerindo que as figuras não pertencem a este mundo. Neste caso, ele deu à Mona Lisa o mesmo pano de fundo. E para quem quiser confirmar, o quadro com o sorriso mais famoso do mundo está na França, protegido por um vidro à prova de balas no Museu do Louvre, em Paris.